Você já sentiu um peso? Um cansaço que não é do corpo, mas da alma? Aquela sensação de que, não importa o quanto você corra, o quanto você conquiste, tem um buraco que nunca se fecha. Você se olha no espelho e vê um homem bem-sucedido, talvez com uma família, amigos, tudo no lugar. Mas, lá no fundo, à noite, quando o silêncio chega, você sente algo, uma falta que não tem nome. Eu sei o que é isso. Eu sou o William, tenho 77 anos. E levei a vida inteira para entender o que vou te contar. Não sou nenhum especialista, nenhum guru. Sou só um homem que viveu. Eu vi muita coisa, conquistei muito do que o mundo diz que é sucesso. Mas por dentro eu vivi com um vazio que me corroía, uma dor que eu não sabia de onde vinha. Essa conversa não é para te dar respostas prontas. É para te dar um espelho. Para você ver que talvez o que você sente não é só seu, não é um defeito. É um eco de algo que todos nós, de alguma forma, carregamos. Nós todos fazemos isso. Corremos atrás de coisas, de aprovação, de uma imagem. Tentamos preencher com bens, com poder, com o que for. Mas o buraco continua ali. Quando eu era menino, lá pelos meus 6, 7 anos, meu pai, ele era um homem de poucas palavras. Ele trabalhava muito, e quando estava em casa, estava no jornal, ou na televisão, ou no trabalho dele. Eu lembro do cheiro do jornal que ele lia. O silêncio. Eu mostrava meus desenhos, minhas notas da escola. Ele olhava rápido, dava um aceno de cabeça e voltava para o que estava fazendo. Nunca um elogio, nunca estou orgulhoso. Eu aprendi que para ser visto, para ser amado, eu tinha que ser o melhor. Tinha que conquistar, tinha que trazer algo para casa que valesse a atenção dele. E a minha mãe, ela tentava compensar, mas a gente sente quando falta do pai. A vergonha de não ser suficiente, de ser invisível para o homem que deveria me guiar, virou um motor. Eu queria provar, não só para ele, mas para mim mesmo, que eu valia a pena. Essa raiva contida, essa dor sem nome, me fez correr. Na escola, eu era o melhor aluno. Na faculdade, o mais dedicado. No primeiro emprego, o que chegava antes e saía por último. Eu queria que ele, ou a memória dele, visse que eu era alguém. Que eu tinha valor. Que eu era importante. Eu queria calar aquela voz dentro de mim que dizia que eu nunca seria bom o suficiente. E eu consegui. Aos 45 anos, eu tinha tudo. A empresa era minha. A casa, enorme. O carro, o mais caro. Dinheiro na conta. O nome William era respeitado em todos os lugares. Eu olhava para o meu império e esperava sentir, o quê? Orgulho? Paz? Felicidade? Mas o que eu sentia era o mesmo vazio de quando eu era menino, olhando para as costas do meu pai lendo o jornal. Não era uma tristeza comum. Era uma exaustão existencial. Eu tinha escalado a montanha mais alta, chegado ao topo, e lá não tinha nada além de vento e o eco da minha própria solidão. Esse mesmo padrão, essa busca incessante, se refletiu em meus relacionamentos. Eu casei, tive filhos. Mas a forma como eu amava era a forma como eu aprendi a ser amado, condicionalmente, com a expectativa de que o outro preenchesse algo em mim. Eu queria ser um bom pai, diferente do meu. Mas sem perceber, eu repeti os mesmos erros. Eu estava presente fisicamente, mas a minha mente, o meu coração, estavam sempre preocupados com a próxima conquista, a próxima prova de valor. Meus filhos cresceram e eu via neles a mesma distância que eu sentia do meu pai. A culpa me corroía. A vergonha de não ter sido o pai que eles mereciam, de não ter quebrado o ciclo. Era uma dor sem nome, mas eu a sentia todos os dias. Eu tinha amigos. Mas até nas amizades, eu buscava validação. Eu era o que resolvia, o que pagava a conta, o que organizava. Eu era o homem forte, mas por dentro, eu só queria que alguém me visse por quem eu era, não pelo que eu fazia. Eu conheci outros homens como eu. Meu amigo Ricardo, da faculdade, ele ainda corre. Tem 70 anos e ainda está abrindo novas empresas, sempre falando do próximo grande negócio. Ele não parou. Ele tem o mesmo brilho febril nos olhos que eu tive por décadas. A mesma busca. Eu o vejo e me vejo. E sinto uma tristeza por ele, por ainda estar preso na mesma corrida que eu estive. Mas também conheci o José. O José era meu concorrente. Ele tinha tudo para ser igual a mim. Mas um dia, aos 55, ele vendeu tudo, se mudou para uma cidade pequena e abriu uma pequena loja de antiguidades. Eu fui visitá-lo. Perguntei, José, o que você está fazendo? Você tinha um império. Ele só sorriu e disse, William, eu parei de correr atrás do que eu achava que me faria feliz. Agora eu só quero ser. E estar presente. Aquilo me atingiu como um raio. Estar presente. Eu nunca tinha estado presente.
Nem para mim mesmo, nem para ninguém. Eu estava sempre no futuro, na próxima meta, no próximo degrau. Suficiência, eu percebi, não é o que você acumula. Não é o que você prova. Não é a quantidade de zeros na sua conta bancária ou o tamanho do seu nome na placa da empresa. Suficiência é a quietude, é saber que você, exatamente como é agora, com suas falhas e suas qualidades, já é completo. Já é bom o suficiente. Não precisa de mais nada para validar sua existência. Liberdade não é ter o poder de fazer o que quiser. É ter a paz de não precisar fazer nada que não ressoe com quem você realmente é a liberdade de ser, sem a pressão de ter que se provar. Por que a gente corre tanto? Por que a solução externa nunca funciona? Porque a gente está tentando preencher um buraco de invisibilidade com coisas visíveis. Um buraco de ausência com presença material. Aquele vazio que você sente, aquela vergonha, aquela culpa, elas vêm de um lugar lá de trás. De quando você era pequeno e precisava de um olhar, de um abraço, de uma palavra que não veio. E a gente continua buscando isso nos diplomas, nos carros, nas casas, nos cargos. Mas o buraco não é preenchido por coisas. Ele é preenchido pela compreensão. Pelo reconhecimento da sua própria história. Eu só comecei a mudar quando parei de culpar meu pai. E parei de me culpar por ter sido o pai que eu fui. Eu entendi que ele fez o que sabia, e eu fiz o que aprendi com ele. Não é sua culpa. Você só estava fazendo o que aprendeu, o que o mundo te disse que era o caminho. Mas existe outro caminho. Um caminho de parar, de sentir, de estar presente com o que é. Não é fácil. Não é um botão que você aperta. É um despertar tardio. É um trabalho de paciência consigo mesmo. De se olhar com a gentileza que talvez nunca te deram. Permita-se sentir esse vazio. Permita-se sentir a vergonha, a culpa, a raiva contida. Elas são mensageiras. Elas estão te dizendo que algo precisa ser olhado, não preenchido ou ignorado. Não é preciso correr mais. Não é preciso provar mais nada. Você já é o suficiente. E o primeiro passo é apenas reconhecer isso, lá no fundo do seu coração. Se você sentiu que essa conversa tocou em algo dentro de você, se você reconheceu essa dor sem nome, esse vazio, eu te peço uma coisa. Pense em alguém, um amigo, um irmão, um colega de trabalho. Alguém que você vê correndo sem parar, buscando algo que nunca encontra. Alguém que você sabe que carrega um peso parecido. Envie este vídeo para essa pessoa. Sem dizer nada, apenas envie. Talvez ela precise ouvir isso hoje à noite, no celular, em silêncio. Assim como você ouviu. Às vezes, a maior ajuda que podemos dar é mostrar para o outro que ele não está sozinho nesse vazio. Que existe uma compreensão que vai além das palavras. Cuide-se. E lembre-se, você já é suficiente.